esse testemunho do estádio, ele me mostrou muito qual é hoje a questão da conexão ou falta de conexão entre torcida e times no plural, né? A conexão, o que a torcida do São Paulo vem fazendo, o que ela deposita nesse campeonato, e acho que essa final para a torcida do São Paulo ela começou bem antes desse jogo. Para o time e torcida começaram no sábado, naquela escolta épica da torcida até o aeroporto e tudo mais, essa situação toda. A torcida do São Paulo tem uma questão com a Copa do Brasil, com esse time, que é uma ansiedade, um clamor pela libertação, para sair da fila. A torcida do Flamengo está revoltada. É uma outra relação hoje. A torcida do Flamengo está revoltada com o Marcos Braz, que estava acima de mim, com o Gabigol, com o Sampaoli, com tudo que é o Flamengo hoje. E mesmo com o apoio, até a gente conversava, eu e o Mauro, no final do jogo, o apoio inicial da torcida do Flamengo no jogo de ontem foi de arrepiar. A torcida do Flamengo, antes do jogo, fez um barulho, uma festa que há muito tempo eu não via, mas o time não consegue restabelecer, pelo menos em 2023, essa conexão com o torcedor. Então, essas situações no futebol, elas são hoje importantes porque elas conseguem ou construir um time ou destruir um time. E o time do Flamengo foi sendo destruído ao longo de 2023. E hoje o futebol, ele não depende só de bons jogadores. Se dependesse só de bons jogadores, o Paris Saint-Germain com Messi, Neymar e Mbappé ganhava de qualquer time. E ele não ganha, porque ele nunca foi um time. E foi desfeito o time. Eu acho que talvez, em relação, vai um exemplo mais próximo brasileiro, se fosse futebol fosse só jogadores, o time do Brasil de 2006 ganharia de qualquer um, porque só tinha grande jogador. Mas não é mais assim o futebol. O futebol depende de uma série de detalhes e, sobretudo, de uma coisa, uma palavra simples que se chama time, conjunto, coletivo. Sem isso, não tem jogador que decida jogo mais. O futebol já mudou. Pode ser uma partida, pode decidir, uma jogada. Mas ótimos jogadores, e no futebol brasileiro existem ótimos jogadores, não existe nenhum Neymar, nenhum Mbappé, nenhum Messi, nem no Flamengo. Ótimos jogadores sucumbem a times mais organizados. Como é que é o Palmeiras nos últimos tempos? É um time que não tem nenhum craque. Então, as situações do Flamengo, eu acho que o Flamengo vai precisar, mesmo se vencer a Copa do Brasil e tiver uma virada no próximo domingo, repensar um pouco esse modelo estabelecido. Porque o Flamengo foi avassalador e arrancava suspiros até dos adversários quando foi um time, sobretudo lá sob o comando do Jorge Jesus. Um time sensacional com bons jogadores. O São Paulo está longe de ser ainda um time sensacional com bons jogadores. Mas o São Paulo tem um conjunto. O São Paulo teve ontem, eu acho que desde a escalação, decisões que privilegiavam o conjunto e não os jogadores especiais. Então, o Dorival Júnior barrou o Luciano, barrou o Rames Rodrigues, que nem entrou em campo, não entrou em campo nenhum minuto contra o Corinthians, nenhum minuto contra o Flamengo, como o Trajano lembrou, e cortou do banco de reservas o Alexandre Pato. Nem no banco ele ficou. Estava lá, do meu lado, assistindo o jogo de roupa de treino. De Então, essa tiara? situação. Não, um cabelinho normal, tá um calor dos infernos, o cabelo mais bem aparado. Então, essa situação, ela, se a gente fizer a transposição para o jogo do próximo domingo, o Flamengo não vai adquirir um conjunto até domingo. O Flamengo pode, nas sugestões do Juca, talvez o Mauro tenha outras também, fazer um jogo completamente diferente no domingo, pode. Mas um conjunto ele não vai mostrar. E o São Paulo, ele vai ter que. Aí a ótica de quem venceu está na fila de títulos, porque eu repito, o torcedor do São Paulo ainda não saiu da fila com aquele título paulista, porque ele não poderia nem ir ao estádio na época da pandemia. O São Paulo vai viver, o Juca sabe muito bem disso, com a ansiedade de sair da fila num jogo. Isso é pesado para Dedéu. Para Dedéu.
Porque nada além da conquista agora pode aliviar essa angústia de uma década, né? É uma espécie de libertação. O Juca lembra bem de 77, o segundo jogo, Corinthians e Ponte Preta, era o jogo do tio, acabou o negócio, você perde da Ponte Preta. Saindo na Então, frente. saindo na frente, são coisas que a fila pesa, mas pesa demais, porque o cara tá um passo da libertação, mas esse passo é longo. Então, o São Paulo tem os seus fantasmas próprios no domingo, além do Flamengo, mas que fez um primeiro jogo bom, coletivo, concentrado, solidário e consistente, fez. Então, nada garantido, como diria Dorival Júnior, mas essa vitória fora de casa era mais do que qualquer torcedor são paulino esperava. Eu e o Tirone fizemos uma enquete daquelas gerais, melhores que a do posse de bola, antes do programa lá junto aos São Paulinos. A entrada da torcida do São Paulo é do lado da torcida da entrada da imprensa. E todo mundo já assim voltaria para o Rio a pé com um empate. O placar mais divulgado pelos São Paulinos na entrada, 1-1. Isso foi 1-0 para o São Paulo. Então, não deixa de ser uma vantagem.